pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, o inscrito Fernandes sugeriu mais um tema bastante interessante para a gente abordar aqui no canal. Dessa vez é sobre raiz quadrada de porcentagem e decimais. Bora ver como que se faz? Moçada, ele sugeriu essas questões aqui para a gente resolver. Então, primeiramente, olha só, essas três primeiras aqui envolvem porcentagem. Então, vamos recordar inicialmente o que é porcentagem. Gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar aqui uma fração. Então, vou colocar aqui um traço de fração. Dado uma fração, nós sabemos que essa parte que está aqui no denominador, a parte de baixo, representa o todo. E essa parte de cima representa quantas partes nós vamos tomar desse todo. Então, vou considerar nessa fração o todo como sendo 100. Então, observe, eu estou considerando uma fração com denominador 100. E aqui em cima eu vou colocar um valor x qualquer. Então, aqui está dizendo que dessa parte 100, eu estou tomando x partes do 100. Então, observe, aqui é uma divisão, já que é uma fração, é uma divisão. Se é uma divisão, nós estamos fazendo x dividido por 100, x por 100, ou x por cento. E a gente vai representar esse x com esse símbolo assim, ó. Então, isso aqui é uma porcentagem. É quando a fração nossa possui denominador 100. E nós escrevemos com esse símbolo, x%. Dessa forma, quando a gente fala em 20%, observe, esse número x aqui é o número que está aqui em cima, no numerador. Então, 20% nós vamos escrever 20 sobre 100. Então, esta fração que representa essa porcentagem, ela possui denominador 100. Esse número que está aqui no numerador é o número que nós estamos tomando a porcentagem. Então, 20% é 20, esse número 20 fica aqui em cima no numerador, e embaixo sempre vai ser 100. Dessa forma, se eu falo em 2,5%, 2,5%, isso é o mesmo que fazer 2,5 sobre 100, 2,5 sobre 100. Observe, o denominador sempre é 100, e o numerador é o número que nós estamos tomando a porcentagem. Um outro exemplo, 37,8%. Isso aqui vai ser 37,8 sobre 100. Então, notem, essa primeira parte que ela representa a porcentagem. Aqui é a fração centesimal, mas nós também podemos transformar essa fração centesimal em um número decimal. Então, 20 sobre 100 é 0,2. 2,5 sobre 100 é 0,025. 37,8 sobre 100 é 0,378. Então, nós podemos escrever a porcentagem de três formas distintas, ou usando a própria porcentagem, então aqui está em percentual, aqui está em fração centesimal e aqui está em número decimal. Vamos tomar as questões que ele deu para a gente. A primeira aqui é a raiz quadrada de 144%. Então, nós queremos saber qual que é a raiz quadrada de 144%. Bom, vamos tomar esse 144% inicialmente. O que é 144%? Como isso aqui é porcentagem, repare, é o símbolo de percentual aqui, o símbolo de porcentagem. Então, para isso, nós vamos transformar em uma fração centesimal. Então, se é a fração centesimal, meu denominador precisa ser 100. E a parte de cima eu vou escrever o número que nós estamos tomando a porcentagem aqui. Portanto, 144% é 144 sobre 100. Assim, isso aqui vai ser raiz quadrada de quanto que foi 144% em fração? Foi 144 sobre 100. Agora, notem, nós temos que a raiz dessa divisão, raiz de um quociente. E o que dá a raiz do quociente? Vai dar o quociente das raízes. Então, nós vamos separar isso da seguinte maneira. Na parte de cima vai ficar raiz de 144, na parte de baixo, raiz de 100. Agora, qual é a raiz de 144? É 12. E a raiz de 100? É 10. Portanto, isso aqui vai ficar 12 sobre 10. Chegamos nessa fração. Mas como a pergunta foi em porcentagem, nós precisamos dar a resposta em porcentagem. Para dar essa resposta em porcentagem, eu preciso que o denominador seja 100, mas meu denominador aqui é 10. Como que eu faço para esse 10 virar 100? Basta pegar esse 10 e multiplicar por 10. Mas nós não podemos simplesmente multiplicar por 10 aqui. Então, para não alterar, o que eu faço? Eu multiplico a parte de cima também por 10, porque aí não altera a expressão. Dessa forma, isso aqui vai ficar 12 vezes 10, 120. 10 vezes 10, 100. Agora, reparem, eu tenho uma fração onde o denominador é 100. E quando eu tenho uma fração com denominador 100, nós vamos escrever o numerador
Então, aqui, ó, x sobre 100 é x%. Portanto, 120 sobre 100 é 120%. Assim, qual é a raiz quadrada de 144%? É 120%. Vamos à próxima. 1,44%. Da mesma forma, vou pegar esse número 1,44% e nós vamos transformar na fração percentual ou na fração centesimal. Como que a gente vai fazer? Isso aqui, nós já vimos que para escrever isso aqui, basta escrever esse número na parte de cima da mesma forma e embaixo 100. Então, isso aqui vai ser 1,44 sobre 100. Agora, pessoal, repare bem. Aqui no numerador de nossa fração, nós temos um número decimal. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira, traço de fração. Nós vamos transformar esse número decimal aqui em uma fração. Então, vou colocar na parte de cima aqui, ó, traço de fração. Agora, eu quero converter esse número decimal para uma fração. Eu vou pegar esse número todo e vou escrever aqui na parte de cima, mas sem a vírgula. Então, retirando a vírgula aqui, vai ficar o quê? Vai ficar 144. Agora, na parte de baixo, aqui no denominador dessa fração, eu vou escrever 1 sempre. Sempre você escreve 1. E agora, depois desse 1 aqui, você vai contar quantas casas você tem depois da vírgula. Eu tenho um 4 e um outro 4. Então, eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, eu vou colocar aqui 2 zeros. Então, 1,44 é a mesma coisa de 144 sobre 100. Só que tudo isso ainda está sobre 100. Fração sobre fração, a gente conserva a primeira, que é 144 sobre 100, e multiplica pela outra invertida. Eu não vou fazer essas contas aqui porque todos esses números têm raiz quadrada. E eu quero, o objetivo nosso aqui é determinar essa raiz quadrada disso aqui. Notem que 1,44% nós transformamos em 144 sobre 100 vezes 1 sobre 100. Então, vamos manter aqui, ó, raiz quadrada desse produto que nós encontramos. Então, eu vou marcar ele aqui dentro. Notem que esse número aqui é exatamente 1,44%. A raiz do produto é o produto das raízes, então nós vamos separar isso aqui, ó. Raiz de 144 sobre 100 vezes raiz de 1 sobre 100. A raiz do quociente nós acabamos de ver que é o quociente das raízes. Então, eu vou tirar a raiz de cada um desses aqui. A raiz de 144 é 12 e a de 100 é 10. Então, essa primeira parte aqui vai ficar 12 sobre 10. Aqui, da mesma forma, a raiz do quociente é o quociente das raízes. A raiz de 1 é 1 e a de 100 é 10. Então, isso aqui vezes 1 sobre 10. E agora é só multiplicar. Então, vamos lá, traço de fração, par de cima com par de cima, par de baixo com par de baixo. 12 vezes 1 vai dar 12, 10 vezes 10 vai dar 100. Observe, chegamos ao denominador 100. Se o denominador é 100, isso aqui vai ser a parte de cima por cento. Então, aqui, ó, 12 sobre 100 é 12 por 100, 12%, portanto, 12%. Assim, a raiz quadrada de 1,44% é 12%. Agora, esta outra. Raiz quadrada de 0,0144%. Vamos pegar esse número aqui e transformar em uma fração percentual, ou numa fração dividido por 100. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui é o mesmo que escrever 0,0144 sobre 100. Pronto, agora repare, pessoal, nessa parte de cima aqui no numerador, nós temos aqui um número decimal. Então, vamos manter aqui, ó, traço de fração, e vou converter essa parte de cima aqui para uma fração. Então, vou colocar aqui, ó, traço de fração. Na parte de cima da fração, eu vou escrever esse número sem a vírgula. Então, retirando a vírgula, vai ficar quanto? Vai ficar 0,144, que é a mesma coisa de quê? É a mesma coisa a gente escrever 144. Agora, e embaixo? Embaixo eu vou colocar 1 e vou contar quantas casas que eu tenho aqui depois da vírgula. Eu tenho 1, 2, 3, 4 casas. Então, eu vou colocar aqui 4 zeros. E ainda tem esse 100. Então, repare, esse número 0,0144 é a mesma coisa de 144 sobre 10.000. Fração sobre fração, a gente conserva a primeira, que é 144 sobre 10.000, e multiplica pela outra invertida. Não vou multiplicar isso aqui. Eu sei que o resultado de 0,0144% é a mesma coisa de 144 sobre 10.000 vezes 1 sobre 100. E vou trazer para cá. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada. Qual foi o resultado que eu encontrei? Foi esse número aqui, que é 144 sobre 10.000 vezes 1 sobre 100. Bom, nós temos a raiz aqui de um produto. E a raiz do produto vai dar o produto das raízes. Portanto, vai ser raiz de 144 sobre 10.000 vezes raiz de 1 sobre 100. Aqui eu tenho a raiz do quociente, que é o quociente das raízes. A raiz de 144 é 12 e a de 10.000 é 100. Então, essa primeira parte vai ficar 12 sobre 100.
Aqui também, raiz do quociente é o quociente das raízes. A raiz de 1 é 1 e a de 100 é 10. Então aqui vezes 1 sobre 10. Agora, gente, veja que nesse caso aqui já apareceu o 100 que nós precisamos. Nós precisamos, para transformar em porcentagem, ter o denominador 100. E nós já temos o denominador 100 aqui. Então nós vamos fazer aqui o seguinte. Veja que eu posso fazer aqui, ó, 12 vezes 1 vai dar 12. E 12 dividido só por esse 10 aqui vai ficar 1,2. Isso aqui sobre 100. Repare que agora sim nós conseguimos enxergar que isso aqui é uma fração percentual. É uma fração que tem denominador 100. E quando isso acontece, vamos escrever aqui a parte de cima, porcento. A parte de cima que é 1,2. Portanto, o resultado aqui de 1,2 sobre 100 é 1,2%. Logo, a raiz quadrada de 0,0144% é 1,2%. Beleza? Tranquilo, nós fizemos essas três primeiras aqui que envolvem porcentagem. Agora, essas duas últimas envolvem apenas números decimais. Eu vou limpar aqui para a gente resolver só essas duas aqui. Então vamos lá. Eu quero resolver a primeira, que é a raiz quadrada de 1,44. Bom, como é que eu vou fazer com esse 1,44? Então, vou trazer ele para cá. 1,44 vamos transformar em uma fração. E o que eu faço? Na parte de cima da fração, eu vou escrever esse número sem a vírgula. Então, retirando a vírgula aqui, vai ficar 144. Na parte de baixo, eu vou colocar 1. E vou contar quantas casas que eu tenho depois da vírgula. Eu tenho duas casas, então aqui eu vou colocar 2 zeros. Então, o número 1,44 corresponde a 144 sobre 100. Então, isso aqui vai ser a raiz quadrada de o que deu 1,44? Deu 144 sobre 100. Agora aqui, pessoal, nós temos a raiz de um quociente, que é o quociente das raízes. E veja que a raiz de 144 nós já sabemos que é 12. E a raiz de 100 é 10. Portanto, isso aqui vai ficar 12 sobre 10. Deu uma fração. Como a pergunta aqui está em decimal, vamos converter essa fração para um número decimal. Dividir 12 por 10 é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Portanto, isso aqui vai ficar 1,2. Então, a raiz quadrada de 1,44 é 1,2. Agora, vamos para essa outra. Raiz quadrada de 0,0144. Vamos pegar esse número aqui e nós vamos transformar numa fração. Então, traço de fração. Na parte de cima, eu vou escrever o número sem a vírgula. Então, retirando a vírgula aqui, o número vai ficar 0,0144, que é 144. Na parte de baixo, eu vou colocar 1 e vou contar quantas casas que tem depois da vírgula. Eu tenho 1, 2, 3, 4 casas. Portanto, eu vou colocar aqui 4 zeros. Então, isso aqui ficou 144 sobre 10.000. Assim, aqui eu vou ter raiz quadrada desse número aqui que deu 144 sobre 10.000. Raiz do quociente é o quociente das raízes. A raiz de 144 é 12 e a de 10.000 é 100. Portanto, o resultado vai ser 12 sobre 100, que é uma fração. Como a pergunta foi em decimal, nós vamos dar a resposta em decimal. Dividir 12 por 100 é só deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Portanto, isso aqui vai ficar 0,12. Muito fácil, muito tranquilo, bastante curioso. Obrigado aí, viu, Fernandes? Mais uma sugestão bem interessante, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!